Nules. Olha aqui, professor Ronaldo Bastos, vamos conhecer o seu... Vamos conhecer porque... Juan Ganso Fernandes. Eu queria fazer uma observação importante. Por favor. Eu tenho um amigo que vocês conhecem, o Luiz Arthur Ferrareto. Ah, meu colega, eu trabalhei com ele. Meu pesquisador, né? Essa questão do rádio aqui no Rio Grande do Sul, ele é provavelmente quem desvendou uma série de coisas, que inclusive ele desvendou isso que eu vou falar aqui. Ah, que bacana. Que é o fato de que o Juan Ganso Fernandes, em 1924, funda a primeira rádio do Rio Grande do Sul. Isso é um detalhe que pouca gente sabe, mas a obra do Ferrareto mostra isso. Então, os detalhes que eu vou dar aqui sobre o Juan Ganso Fernandes na parte referente ao rádio são todos oriundos do meu amigo e pesquisador Luiz Arthur Ferrareto. Mas vamos ver então pouco da história desse homem que chega aqui. Bom, o Juan Ganso Fernandes eu chamo de um visionário apaixonado porque a vida dele foi de empreendimento, de grande visão e uma vida de paixão, né? Ele chega a Porto Alegre muito cedo, no início do século, vindo de Montevidéu. E aqui junta-se a outros empresários e funda a Companhia Telefônica Rio-Grandense. Ficava num pequeno prédio ali na Marechal Floriano, quase na esquina da Salgado Filho. No início foi pequeno, o projeto se desenvolveu, aí são as telefonistas na década de 15. Isso aí é um filme raríssimo de telefonistas trabalhando no sistema, mas ele queria mais sobre telefonia e ele sabia que já existiam telefones automáticos. Então, na década de 20, ele amplia o prédio, que era pequeno, faz um prédio maior, eu colorizei o prédio ali para vocês verem, é exatamente onde está hoje o prédio da CRT, e ele começa então a implantar centrais automáticas de telefonia em Porto Alegre e transforma Porto Alegre na primeira cidade da América do Sul a ter telefones automáticos. Isso aconteceu no dia 19 de abril de 1922. Né? Ele faz isso e realmente torna a telefonia em Porto Alegre uma realidade grande. E ele, quando veio para Porto Alegre, ele veio ficar nessa chácara, que ficava ali onde é hoje a Ganso. E ali ele abre, em 1913, inaugura no dia 5 de janeiro de 1913, um zoológico. Primeiro zoológico de Porto Alegre. Aí está uma fotografia do dia da inauguração. Essas duas fotos são do dia da inauguração. Houve presença do governador, isso aí era coisa de jornal. Aí uma entrada do zoológico, né? Custava R$1.000 a entrada. E o zoológico tinha tudo que vocês imaginam de um grande zoológico tinha ali. Olha, esse é um filme raríssimo, de um filme 9,5mm, foi tirado dentro do zoológico. É um filme de 1915, eu acredito, por aí, né? Que maravilha. Não é um filme de grande qualidade, mas eu coloquei no processo porque acho importante, né? Observem, até um elefante tinha lá, vejo o viveiro de pássaros, lá no fundo um elefante, aí está um elefante que tinha no zoológico. Tinha também girafa, né? Leopardo, girafa, né? Olha aí, olha a girafa aí. Uma coisa meio Busch Gardens. Assim. Tinham as jaulas, isso aí são fotos colorizadas, evidentemente, mas são fotografias do... Essas jaulas tinham leões, leopardos, né? Animais que ele trazia muito de Montevidéu. Ele tinha muita ligação com Montevidéu. Mas ele, em 1925, ele também entra no ramo de cabotagem. Ele compra um navio, o Flecha, esse navio que está aí. Aí está o deck do navio. Que bacana. E esse navio fazia viagens regulares entre Buenos Aires e Montevidéu. Ele explorou isso, aí está ele, sendo fotografado. Alinhado o senhor, hein? Mas o cara é um mauá da vida. Sim, é um mauá da vida. Assim, o homem era fogo. Um empreendedor. Bom, mas ele não estava satisfeito. Tanto é que em 1924, ele junta um grupo de empresários e lá na própria Vila de Amela, que se chamava o lugar em homenagem à filha dele, ele faz a primeira rádio do Rio Grande do Sul. E inaugura essa rádio no dia 7 de setembro de 1924. Aí estão os operadores da rádio. E a primeira transmissão foi na noite do dia 7 de setembro, às 9 horas da noite, a transmissão começa. Tá? E o Ferrareto estima que, neste dia, 300 receptores de rádios e galenas estivessem ligados em Porto Alegre. Né? A sessão é aberta por Eduardo Guimarães, que era um poeta, né, e era diretor da Biblioteca Pública do Estado, uma figura culturalmente muito importante. E depois a própria Djamila Ganso, que aparece aí na foto, recitou o poema Canção da Saudade, do Olegário Mariano. Né? A rádio, em algum tempo, ela passa a funcionar no prédio antigo da Assembleia, né? Compra novos transmissores,
né? Que aí está. Incrível. Mas ela não consegue enfrentar a concorrência das rádios que entravam aqui, comerciais, principalmente as rádios de Buenos Aires e do Rio de Janeiro. Montevidéu, né? Como é que era o nome da rádio? Rádio Sociedade Rio Grandense. Rádio Sociedade. Bom, ele funda também, ele é um dos fundadores da refinaria Ipiranga. Né? Visionário. Foi um dos subscritores, investiu mais de $1 milhão na refinaria Ipiranga, teve que sair porque o Getúlio nacionalizou totalmente e não permitiu em 37 ou 38, não me lembro, eu acho que 37, que alguém estrangeiro participasse de companhias de petróleo, então ele se retirou. E para completar, final da década de 30, ele vai para Santa Catarina e lá ele faz o mesmo que fez aqui. Funda a Companhia Telefônica Catarinense. Que bacana. Né? E morre em Santa Catarina aos 85 anos, no dia 2 de abril de 1957. Que história bonita, sensacional. Hein? Que pessoa maravilhosa. Figura extraordinária, né? O Pela sua capacidade de empreendimento. Um visionário. Ele era um empreendedor e um apaixonado.